Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos. Vamos dar continuidade aos nossos encontros, analisando os itens, capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Chegamos então ao item Mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes, que nós encontramos lá no capítulo 7º, Bem-aventurados os pobres de espírito, do Evangelho que nós estamos vendo, né? E logo no início, Kardec coloca uma passagem evangélica, que nós encontramos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 25. Então Jesus disse estas palavras: Eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haverdes ocultado essas coisas aos sábios e aos prudentes, e por as haver revelado aos simples e aos pequenos. O que nós observamos nesta passagem, quando Jesus agradece a Deus por ter ocultado essas coisas. O que seriam essas coisas num primeiro momento? Na verdade, era a capacidade de compreensão dos ensinamentos que Jesus estava trazendo, que Jesus estava exemplificando, ensinando, os fenômenos produzidos pelo nosso Mestre, que nós chamamos de milagres, e tudo isso, todos esses ensinamentos, toda aquela renovação de maneira de se interpretar e compreender a revelação mosaica, era sobre isso que Jesus estava falando e estava agradecendo ao Pai. Interessante que ele diz aqui, agradecia ao Pai por haver ocultado essas coisas dos sábios e dos prudentes. Os prudentes aqui é uma palavra semelhante a sábio, mas nós também podemos compreender que seriam aqueles instruídos, aquelas pessoas que têm bastante conhecimento angariado, né? E por haver revelado aos simples e aos pequenos. Obviamente, Jesus está falando aqui daqueles que são humildes, daqueles que estão receptivos a receber novos conhecimentos, novas instruções, são os humildes. Então, nós vemos que essa passagem de Jesus, que lá na Bíblia, ela usa alguns termos diferentes, mas é só por questão de tradução, e na Bíblia está deste jeito. E Jesus fez esta oração: Ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço porque o Senhor escondeu a verdade daqueles que se julgam sábios e instruídos, um pouquinho diferente, e a revelou às crianças, simbologia da criança, como nós já vimos em encontros anteriores. Sim, Pai, porque foi do seu agrado fazer isto desta forma. Então, o que deixa claro nesse momento, nessa fase que nós estamos, é que Jesus estava ali naquele instante, deixando bem explicado sobre a qualidade da pessoa na recepção dos ensinamentos evangélicos, dos seus exemplos, das suas instruções. Por quê? Porque os sábios e os prudentes, aqueles que são bastante instruídos, já naquele tempo, não estavam dispostos a receber outras informações, a receber novos ensinamentos, porque já se achavam plenos, já se achavam superiores no conhecimento das instruções religiosas. Então, para eles, os sábios
e para os prudentes, conforme Jesus disse, o conhecimento que eles já tinham, a interpretação que eles já tinham em relação aos ordenamentos religiosos anteriores, por exemplo, de Moisés, já era suficiente. Então, para eles, o que eles acreditavam no ordenamento anterior, aquilo era o correto. E Jesus veio com uma outra maneira de se interpretar e de enxergar, revelando-se como o Messias prometido nas escrituras dos profetas da antiguidade, só que os sábios, os prudentes, não aceitaram, não quiseram ouvir. É lógico que ali, naquela liderança religiosa, existiam outros interesses também, interesses pessoais, interesses de poder, de governança. Então, não era para eles também interessante ouvir as novas revelações de Jesus. Compreendemos isso. Mas a lição que nos traz aqui esse ensinamento é que é quando Jesus agradece pelos humildes e pelos simples, pobres de espírito, que são os humildes, estarem acessíveis aos seus ensinamentos. Olha que interessante. De um lado, pessoas extremamente instruídas, mas cheias, repletas de conceitos já pré-definidos, não aceitando qualquer outra opinião. Do outro lado, os humildes, os simples, os pobres de espírito, pessoas boas, honestas, mas aptas, dispostas em recepcionar novos ensinamentos, novos conceitos. Olha a diferença de um grupo para o outro grupo. Então Jesus agradece o Pai por ter ocultado do grupo anterior, na verdade por eles não compreenderem as revelações trazidas por Jesus, e pelos simples, pelos humildes, deles compreenderem os ensinamentos, as revelações do nosso Mestre naquele tempo. Que interessante que é isso. Por quê? Nós temos condições de analisar esses dois grupos. Os humildes sempre estão dispostos em ajudar, sempre estão dispostos em se colocar no lugar do outro. Os humildes sempre estão dispostos em novos conhecimentos para complementar os conceitos que já possuem. Enquanto que os sábios, exemplificados por Jesus, e os instruídos, exemplificados por Jesus, não estavam dispostos. O que significa isso? É o oposto da humildade. Aqueles estavam já cheios do cálice do orgulho. Então, para eles, já se bastavam, e para eles, o correto era o que eles sabiam, era o que eles haviam entendido, era o conceito que eles haviam formulado. Então, o orgulhoso não está disposto a dar ouvidos a outros ensinamentos. Não está. Por quê? Porque já está cheio, já está repleto em sua intimidade com o conhecimento que ele acredita que já basta, e que ele acredita que as suas ideias, os seus conceitos são melhores do que os dos outros. Olha só como é caracterizado bem aqui o comportamento do orgulhoso e o comportamento do humilde. Aí nós retomamos lá no início desse capítulo: bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Humildade, requisito, virtude fundamental para a nossa transformação íntima, para a edificação do reino de Deus em nossa intimidade. Daí porque Jesus fez essa oração. Tem essa passagem constando lá em Mateus. Um pouquinho antes deste momento que Jesus ora e se dirige ao Criador,
existe uma passagem lá em Mateus onde Jesus está conversando com seus discípulos e eles estão analisando as cidades e os povos por onde eles passaram e onde os ensinamentos foram deixados. Eles estavam analisando que nesses locais onde os ensinamentos foram deixados, aqueles que já estavam se achando cheios dos seus conceitos e não estavam abertos para a nova revelação, continuavam do mesmo jeito. O comportamento não havia mudado nada. Então é por isso que neste momento Jesus faz essa oração, agradecendo ao Pai por haver ocultado dos sábios e dos prudentes, os instruídos, essas coisas, ou seja, o cerne da revelação, dos seus ensinamentos, e pelos humildes terem conhecimento e absorvido aqueles ensinamentos, estarem dispostos à sua melhora. Encontramos ao longo deste item de estudo que nós estamos fazendo algumas passagens extraordinárias. Eu vou fazer a leitura pequenina aqui para a gente. Deus não quer lhes abrir os olhos à força, uma vez que lhes apraz tê-los fechados. Olha que interessante. É o respeito que o Pai tem pela gente. Porque Ele não vai arrombar os nossos conceitos, fazer com que a gente entenda a força que nós estamos errados e que existe uma outra ideia que é muito melhor do que aquela que nós já sabemos. Não vai fazer isso à força. Ele não abre os nossos olhos à força. Porque até então, enquanto nós estamos cheios do nosso orgulho, nós nos achamos melhores. Nós achamos que nós estamos bem. Nós nos sentimos bem dessa maneira. Então, enquanto estivermos assim, Deus não vai forçar a gente. Vai esperar o momento em que nós estivermos dispostos em abrir os olhos, em aceitar um novo conhecimento, para aí então nos impulsionar, nos auxiliar. Sua vez virá, mas é preciso primeiro que sintam as angústias das trevas e reconheçam Deus, e não o acaso, na mão que atinge seu orgulho. Só o tempo faz com que as criaturas que estão ainda se sentindo bem no alto do seu orgulho, no alto do seu egoísmo, não conseguem enxergar os equívocos que estão cometendo. Só o tempo, a experiência vai fazendo com que essa criatura possa ir enxergando com os acontecimentos da vida, com as experiências, que estava num entendimento equivocado. E aí vai compreender que o caminho para a humildade está de acordo com as leis estabelecidas pelo Pai, porque não fomos criados para a maldade, não fomos criados para permanecermos no orgulho, no egoísmo, na vaidade, na agressividade, na indiferença. Não fomos criados para isso. Então, toda vez que nós insistimos em nos manter na satisfação dessas paixões, nós vamos nos prejudicando e prejudicando aquele que está do nosso lado. Com o passar do tempo, nós vamos enxergando, abrindo os nossos olhos com respeito do Pai em relação a nós, e aí nós vamos entendendo que a melhor proposta, que o melhor caminho é nos enquadrarmos diante das leis do Criador. Outra passagem que nós encontramos, já chegando ao fim da nossa exposição, é esta. Se eles se recusam em reconhecer a verdade, é porque seu espírito não está ainda maduro para compreendê-la, nem seu coração para senti-la. É o que nós falamos há pouco. Somente o tempo vai nos amadurecendo espiritualmente. Somente o tempo vai fazendo com que
aquele que é o orgulhoso de hoje, radical de hoje, vai se tornar no sujeito humilde amanhã. Só o tempo e a experiência. Esse é o recadinho de hoje, meus amigos. Então, eu espero que todos façam uma boa reflexão, uma boa análise em relação a esses ensinamentos de Jesus que nós encontramos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Então vamos à oração final. Elevemos o pensamento. Mestre amigo, pedimos que nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça mais uma vez e que dessa maneira possamos melhorar os nossos pensamentos, os nossos pontos de vista, que possamos deixar o orgulho de lado e sermos humildes e sermos simples como as crianças, acessíveis aos novos ensinamentos, para desta maneira podermos estar de acordo com as leis que o Senhor colocou para nos instruir e para nos impulsionar ao nosso progresso. Assim seja. Meus amigos, até o próximo encontro. Um abraço.